Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de... Hoje estamos à quinta-feira, sim? A quinta-feira, dia 19 de agosto do ano 2026. Hoje estamos a 19 de agosto do ano 2026, chovendo na cidade de Cacequi, nesta hora da manhã. Muita chuva aqui em Cacequi, choveu praticamente toda a noite e temos uma temperatura de 15 graus chovendo na cidade de Cacequi. Estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Estamos aqui para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Agradecidos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, sabendo que nada escapa à santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todas as coisas, diz a palavra de Deus, cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que Deus venha abençoar esta quinta-feira e queremos compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês nesta manhã, onde queremos ir ali meditar um pouquinho no livro de Jonas. Eu digo Jonas. De Jonas, meditar um pouquinho no livro de Jonas. O livro de Jonas tem muito também a nos ensinar. Aliás, a palavra de Deus, ela sempre tem algo novo para nos ensinar, para nos exortar, para nos redarguir, para nos instruir em justiça. Bom dia, bom dia. Nosso irmão pastor Vicente, na cidade de Montevideo, Uruguai, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, que a graça, que a misericórdia, que a bondade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, assim como também sobre a vida do nosso irmão Vilberto, que Deus venha abençoá-lo, que a graça, a paz, a misericórdia de Deus esteja sobre sua casa, sobre seus filhos, sua esposa, sobre a sua família, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã de quinta-feira. Algumas vezes nós temos ou pretendemos fazer as coisas de acordo aos desígnios do nosso próprio coração. Queremos fazer as coisas de acordo aos desígnios do nosso próprio coração. Pensamos que nós podemos fazer algo do nosso próprio coração, que podemos discrepar com Deus, não estar de acordo com Deus. Bom dia, Janete, que Deus abençoe poderosamente tua vida, tua família, Vando, Eisla e Elano, que Deus abençoe poderosamente vocês aí na cidade de São Francisco de Assis. E como diz aquela figurinha, tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Que Deus abençoe a vida de vocês nesta manhã, e que ali madrugam nessa casa, já vi cedo, já ali nos grupos ali, postagem dos bons dias. Que Deus abençoe poderosamente. Então nós pensamos que podemos discrepar com Deus, que podemos resistir à vontade de Deus para as nossas vidas. Pensamos isso nós, que podemos resistir, que nós temos a capacidade de resistir à vontade de Deus para as nossas vidas. Bom dia, nossa irmã Idalina, aqui na cidade de Cacequi, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, que a graça, que a paz do Senhor
esteja sobre sua casa, assim como também ali no Macaco Branco, nosso irmão, amigo Alessandro, que Deus venha abençoá-lo, que venha guardá-lo de toda sorte de males, junto à sua família, Emilene, seus filhos, que Deus abençoe a cada um de vocês aí nessa localidade. Hoje ficamos no galpão, me parece, novamente. Deus abençoe. Tá. Alessandro, ele é muito crítico no meu chimarrão. Hoje estamos com mate gaúcho, diz ele. Não tem ali, matezinho uruguaio ali, de vez em quando. Tomamos dele também, porque leva menos erva também. Vamos então à palavra de Deus nesta manhã, amados e queridos irmãos. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo. A Jonas, filho de Amitai, dizendo. Deus tem uma palavra para Jonas. Assim como Deus tem uma palavra para cada um de nós. E Deus vai falar com Jonas. Deus vai trazer uma missão para Jonas. Jonas tem um chamado profético. Jonas tem, poderíamos dizer, até um chamado evangelístico. Ele deveria de alertar a uma nação. E diz no versículo número 2, levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu contra mim, diz o Senhor. Vai a Nínive e levanta-te contra ela. Clama contra ela. Essa é a proposta do Senhor. Esse é o chamado do Senhor para este homem, para este profeta, para este missionário, para este evangelista, como você queira chamá-lo, para ir até Nínive. A maldade de Nínive era tanta que tinha subido até a mesma presença de Deus. Deus tinha, então, decidido destruir Nínive. Lembremos que lá no Gênesis, Deus destruiu Sodoma, Gomorra e outras cidades ali ao redor. E ali se salvaram somente este homem chamado Ló e as suas duas filhas. Seus germos não quiseram ir com ele, sua esposa olhou para trás e pereceu, se transformou numa estátua de sal, é o que diz a palavra do Senhor. E é isso que diz a palavra do Senhor, e ali então nós ficamos. Não vamos além buscar a quinta pata do gato. Jonas teria seus motivos por não querer muito a Nínive. Mas é interessante porque Deus conhece nossos corações. Deus conhece os nossos corações e para Ele tratar com nós, já seja no nosso orgulho, já seja na nossa rebeldia, na nossa impaciência, Deus, Ele vai trabalhar nas nossas vidas. De uma maneira extraordinária, de uma maneira como somente Ele pode fazer. Às vezes vem circunstâncias que se apresentam diante de nós, porém são tratamentos de Deus para melhorar o nosso caráter, para nos ensinar paciência, para quebrar o nosso orgulho, enfim. Vem diferentes situações sobre nossas vidas com um propósito. Por isto é que a palavra de Deus também, entre outras coisas, diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Elas sempre vão estarem cooperando para o nosso bem. O pastor Vicente ali fala um comentário ali que nunca devemos de olhar para trás, somente para frente. Para a grande meta, isso é verdade, para o triunfo, para chegar ao final da nossa corrida, da nossa caminhada. E às vezes, isso tem muito a ver também com o que estamos falando.
Às vezes temos um chamado, temos uma ordem de Deus, temos uma palavra de Deus. Deus está tratando com nós. E nós começamos a olhar para trás. E ali vem o inimigo e já começa a sussurrar nos nossos ouvidos. A dizer, mas antes tu estava melhor. Antes tu estava noutra posição. Antes tu tinha a tua casa cheia de amigos, por exemplo, que vinham visitar-te. Agora já não estão vindo. Antes tu era convidado para ir ali, para vir aqui, para estar em diferentes lugares. Já hoje, já não estão te convidando. E por aí vai indo. As propostas do inimigo vão chegando nas nossas vidas. As propostas do inimigo vão chegando nas nossas vidas e nós vamos, de uma maneira ou outra, caindo nas propostas do inimigo. E quando caímos nas propostas do inimigo, começamos a argumentar contra Deus. Começamos a argumentar contra a própria palavra de Deus. E ali então começamos com esse argumento nocivo para nossas vidas espirituais. Porque nós não somos quem para poder argumentar com Deus. Imagina só tudo que passou Jó. Tudo que passou Jó. Para no final do livro de Jó ele dizer o seguinte: que ele não conhecia a Deus, que ele tinha ouvido de Deus, mas ele não conhecia a Deus. Se verdadeiramente conhecêssemos ao Senhor, nós saberíamos muito bem de que ou do que Deus é capaz de fazer. Devemos de ter isso muito presente, de saber isso, de que Deus é capaz de fazer sobre nossas vidas, como Ele trata com nós. Nossa irmã Maria, bom dia, bom dia. Aqui na cidade de Caciqui também, que Deus venha abençoá-la, sua casa, sua família, esposo, filhos, que a graça de Deus esteja sobre vocês nesta manhã. Então, são coisas, argumentos, que não têm lugar. Agora, Jó, ele não vai argumentar com Deus. Ele vai fazer pior. A palavra de Deus está nos dizendo: levanta-te. É o que Deus manda a Jó. Aquela grande cidade contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Como se nós tivéssemos a capacidade de fugir do Senhor. Como se nós tivéssemos a capacidade de nós esconder de Deus. Quando alguém vai pecar, quando alguém vai fazer algo errado, o que faz? Olha para trás, olha para o costado, olha para a frente, olha para todo lado, e ali então vê se não tem ninguém vendo, se não está cruzando algum irmão, o pastor, e então vai cometer o pecado. Mas esquecemos de que Deus está nos vendo. Esquecemos de que Deus está ali contemplando aquilo que nós estamos fazendo de errado. A intenção de Jonas era ir para longe da presença do Senhor. Vamos ver aqui. Salmo
Estou procurando aqui, Salmo 139. E vamos ler alguns versículos deste salmo para que você venha entender como muitas vezes nós somos ignorantes no que se refere a Deus. Que nós podemos esconder de Deus, que nós podemos fugir de Deus, que Deus não vai ficar sabendo daquilo que nós falamos lá no oculto, na nossa recâmara, lá escondidinho, aquilo que falamos no ouvido de outra pessoa. E muitas vezes estamos murmurando, estamos falando mal e pensamos que nunca ninguém vai saber aquilo que nós falamos. Senhor, tu tens me procurado e me conheceu. Isto diz o salmista. E logo começa. Deus conhece. É o primeiro que devemos de saber. Conhece nosso coração, conhece nossos pensamentos. Ele sabe absolutamente tudo o que diz respeito às nossas vidas. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor, tu sabes tudo. Tu me envolvestes por trás e pela frente, e puseste tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, e tão alto que não posso alcançá-lo. E aí continua falando o Salmo número 139. Versículo número 7. Aqui começa a parte mais interessante deste salmo. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser certamente, as trevas me encobrirão, até a noite será luz para mim. As trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti, pois possuíste os meus rins. Cobriste-me no útero da minha mãe. Eu te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. Este é o Salmo 139. Para onde me irei da presença do Senhor? Poderei eu, meu irmão Getúlio, pastor Getúlio, bom dia, bom dia. Não sei se estará pela cidade de Livramento com esta chuva, digo que não tem painel solar. Está ruim para o painel solar este mês. Estes dias estão bastante complicados, muita chuva. Mas que Deus venha abençoar poderosamente sua vida, que Deus venha abençoar a sua esposa, seu ministério, ali na cidade de São Francisco de Assis. É uma alegria tê-lo aqui conosco nesta manhã de quinta-feira, pastor Getúlio e família. Para onde me irei? Agora, Jonas, filho de Amitai, era um profeta de Deus. Este livro, ele nos relata a desobediência dele. Não temos outros registros na palavra de Deus sobre alguma outra profecia de Jonas. Mas sim, Jesus vai utilizar o livro de Jonas
para falar sobre a sua morte. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites adentro do ventre de um grande peixe, assim também o Filho do Homem deveria de estar 3 dias e 3 noites ali morto. Agora, o interessante é que ele vai pagar a sua própria passagem para desobedecer a Deus, para desobedecer ao Senhor. Este homem, para desobedecer a Deus, ele vai meter mão no seu bolso, do seu próprio dinheiro, e vai pagar uma passagem para ir para a cidade de Tarsis, que ficava totalmente na contramão de Nínive. Nínive ficava para o norte, ele foi para o sul. É interessante isto. Porque para desobedecer a Deus, temos recursos. Para desobedecer a Deus, temos tempo, temos disposição, estamos prontos. Se fazer uma atividade, por exemplo, vamos dizer, vamos ir uma caravana ali em São Francisco, confraternizar com o pastor Getúlio. Aí começam os problemas. Não tenho dinheiro para passagem, não tenho condições como ir. Seria bom nós vender uns pastéis, fazer alguma promoção para poder abaratar os custos, para poder chegar até ali. Tudo bem. Mas é algo nobre que vai ser feito. Vamos compartilhar uma palavra, vamos estar juntos, unidos, vamos confraternizar com outros irmãos, vamos receber de Deus, vamos orar por Ele, eles vão orarem por nós. É uma festa na presença do Senhor. Mas não tenho condições como chegar até ali. Agora, qualquer outra atividade que possa ter. Aqui, por exemplo, e assim como na cidade de São Francisco e todo o Rio Grande do Sul, pastor Vicente, que é do Uruguai, lá não tem muito isto, mas tem toda uma semana farroupilha, que é aquela semana onde comemoram a derrota dos farroupilhos. Creio que é o único lugar no mundo que comemora uma derrota. Mas fazem essa festividade em recordação àquela guerra e tudo isto aqui. Mas não medem esforço nos gastos, nas roupas, nas pilchas, nas jantas, e por aí vai indo. Agora já em setembro já começa. Ou já começou o movimento agora. E não medem esforços. Daqui e dali, conseguem o dinheiro, compram isto, compram aquilo. Mas quando se refere a Deus, às vezes isso é muito comum. Não tenho condições de comprar uma Bíblia. É interessante essas coisas. Não tenho condições de comprar uma Bíblia. Mas tem condições para outras coisas que não vão serem de proveito para a vida espiritual daquela pessoa. Não tenho condições. Jonas vai desobedecer ao Senhor. Aí ele tem condições. Eu não vou para Nínive. Agora, alguns dizem que ele não ia para Nínive porque por um acto patriótico, poderia ser nacionalista, e ali de amar a sua nação, porque Nínive era uma cidade muito sanguinária, várias vezes tinham feito mal ao povo de Israel. Então, por esta razão, seria que ele não desejaria ir a Nínive. Talvez ele não queria
chegar até ele. E acontece também, muitas vezes, conosco. Acontece na igreja também. Que pareceria que, às vezes, nós queremos escolher aquelas pessoas que vão serem salvas. E algumas vezes encontramos e ouvimos expressões como tal, que já para nós tem nós falando muitas vezes. Se fulano colocar o pé na igreja, ele entra por uma porta ou sai pela outra. Se fulano continuar como diácono, ou continuar no louvor, ou continuar fazendo isto, eu vou sair da igreja, vou deixar de congregar, porque está com seus olhos no fulano, porque tem algo contra o seu irmão. Jonas tinha algo contra Nínive, mas Deus estava dando uma oportunidade para Nínive. Assim como Deus está dando a oportunidade para aquele irmão que está parado, vamos dizer assim, por diversas circunstâncias. E muitas vezes nós começamos a analisar as circunstâncias e a julgar aquele irmão. E aí vem aquela expressão. Mas a palavra de Deus diz que não é para dar pérolas aos porcos. Um dia destes, vamos fazer, um dia que Deus indicar, vamos fazer uma live sobre pérolas aos porcos. É muito interessante isso. Não é tudo aquilo que nós pensamos, ou que analisamos, ou que imaginamos. Então, deixamos aquele irmão que continue a sua caminhada para a perdição, para a morte eterna, para o inferno. E nós mesmos fomos a causa, nós somos a causa da crítica, da murmuração, do abandono, de não levar a palavra de Deus para essa pessoa. E logo nós começamos a argumentar que ele está nessa situação, porque ele nunca mudou, porque tinha isto no coração, porque tinha aquilo no seu coração, e não olhamos para o nosso coração. Não olhamos para o nosso coração. Se nós começássemos a olhar mais para o nosso coração e esquadrinhar o nosso coração, esquadrinhar o nosso comportamento, como estamos nós perante o Senhor, como está minha vida cristã, nós vamos nos assustar. E vai ter que ter arrependimento. Vai ter que ter arrependimento. Vai ter que ter uma nova transformação na minha vida. Vamos ter que consertar aquelas pendências que nós possamos ter com Deus. Assim como Moisés, aquela pendência que ele tinha com Deus de não ter circuncidado o seu filho. Coisas do passado, coisas do presente. E por que não? Algumas projeções que nós fazemos para o nosso futuro. Projeções estas que muitas vezes estão em desacordo com a palavra de Deus. Planificamos a nossa vida e não colocamos Deus no meio, mas julgamos a Jonas. Julgamos, neste caso que falávamos de Moisés. Ou podemos julgar também a Pedro, porque olhou para as circunstâncias, e porque isto e por aquilo, e é algo tão simples. Julgamos nosso irmão que deixou de congregar, e começamos a ver os defeitos dele, e não olhamos para dentro de nós. Como estamos?
temos pendências. Estamos obedecendo ao Senhor, ou também nós, como Jonas, estamos fugindo? Estamos indo numa direção contrária. Estamos caminhando em uma direção contrária à vontade de Deus. Para não dizer também a palavra de Deus. Estamos caminhando numa direção totalmente contrária. Deixamos de lado muitas coisas. Deixamos de lado o chamado do Senhor. Deixamos de lado aquele compromisso com o Senhor. Deixamos de lado a nossa fidelidade a Deus. E quando penduramos num cabide a fidelidade, a nossa vida já não se torna mais a mesma. Guardamos a fidelidade às 7 chaves. A partir da semana que vem, a partir de amanhã, o dia e a hora é agora, porque o amanhã pertence a Deus. Nós planificamos para o dia de amanhã, fazemos projeções para a semana, para o ano. Na verdade, algumas denominações têm aquele projeto de vida que chamam quando se inicia o ano. E falando disso, que tenho alcançado eu, que tenho alcançado você, daquilo que nós falamos lá no dia 1º de janeiro. Hoje estamos a 19 de agosto. Continuamos com os mesmos problemas, com as mesmas malezas. Como está realmente a nossa vida? Jonas vai fugir. Claro que Jonas, ele não tinha tido a oportunidade, como nós hoje, de ler o Salmo número 139, pois são muitos anos antes do rei Davi. Nós temos essa possibilidade de ler o Salmo número 139 hoje. E esse Salmo, ele vai nos chamar a atenção e ele vai nos mostrar. Às vezes nós agimos dentro de uma ignorância espiritual, que é maligna, porque pensamos que estamos fazendo bem e na realidade estamos mal. Nós encerramos numa bolha e a razão é nossa e nem sequer de Deus, porque queremos argumentar com Deus. Porém, dizia no começo que Deus, ele deseja tratar com as nossas vidas. Então, ele vai nos pôr em situações nas quais ele tem um propósito conosco. E que ele deseja nos ensinar ou tratar conosco de uma maneira especial. Então, ele vai subir naquele barco para Tarsis, longe da presença do Senhor. Será? E ali continua dizendo a palavra de Deus no versículo número 4. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então, os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou a seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profundamente. Aquela desobediência de Jonas, ela não trouxe somente uma consequência sobre a sua vida.
senão também para toda aquela tripulação. Aqueles homens não conheciam ao Senhor. Aqueles homens não conheciam ao Senhor. A palavra de Deus está dizendo que aqueles marinheiros, cada um deles clamava ao seu Deus. Isto quer dizer também, os marinheiros ficaram com medo e cada homem clamou ao seu Deus. Isto quer dizer também que ali deveria haver pessoas de diferentes nações, pois cada nação tinha o seu próprio Deus. E ali eles começam a clamar aos seus ídolos. Agora, aquele que conhecia ao Senhor, aquele que tinha um chamado do Senhor, aquele que tinha uma missão de parte do Senhor, que era de ir levar uma palavra, Deus estava dando uma oportunidade para aquela cidade de Nínive de arrepender-se dos seus pecados. Assim como Deus nos dá a oportunidade a cada um de nós, arrepender-nos dos nossos pecados. Bom dia, Jonathan. Que Deus abençoe poderosamente tua vida, a tua família, Larissa, Lauren, que Deus abençoe a vida de vocês. De vez em quando ele dorme mesmo. Nós temos uma missão de parte do Senhor. Temos um chamado de parte do Senhor. Temos uma ordenança de parte do Senhor. Para todos os discípulos de Cristo. Cristo disse lá em Marcos capítulo 16, ele nos manda nós pregar o Evangelho. Ali a palavra de Deus não diz, por favor, se vocês quiserem, se tiverem vontade, para a pessoa que vocês desejarem, fale a palavra de Deus. Não. É para todos. É um mandamento. É uma ordem de falar do Senhor. De levar a palavra do Senhor a toda criatura. Não é somente para alguns. Não é para aqueles que nós possamos estar escolhendo a dedo. Eu quero fulano. Ah, não, aquele não quero. Aquele que vai lá para outra igreja. Aquele que vai para a igreja do pastor Getúlio. Aquele que vai para a igreja do pastor Vicente. Aquele que vai para a igreja do pastor fulano. Mas aqui não. Aqui não. E a palavra de Deus é tão clara quando ela nos fala de não fazer acepção de pessoas. Mas aquela pessoa me fez tanto mal. Nínive tinha feito tanto mal ao povo de Deus. E o Senhor estava dando uma oportunidade para os ninivitas arrepender-se e não perecerem. Era uma oportunidade que Deus estava dando para os ninivitas de arrepender-se e não perecerem. É a oportunidade que Deus está dando para aquela pessoa que quando ela vem por uma calçada, você cruza para outra. E Deus quer usar você para levar o evangelho para aquela pessoa. Porém, nós escolhemos. Aí vem as tempestades. E não entendemos, muitas vezes, a consequência das tempestades. E nós, assim como Jonas, entramos num sono espiritual. Adormecemos espiritualmente. E começamos a colocar a culpa, as circunstâncias, as crises que existem no país, no mundo. E começamos a colocar a culpa em tantas coisas e não olhamos para dentro de nós.
não paramos para meditar no que fizemos na semana que passou, no que fizemos no dia de ontem. E ainda não nos arrependemos. Ainda não confessamos ao Senhor o nosso pecado. Pero sim, julgamos ao nosso irmão e escolhemos quem pode ir ou não para o céu. Jonas estava dormindo, mas Deus tinha uma missão para ele. Gostando ou não gostando, a alternativa que temos é uma só, é obedecer ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai Celestial, Senhor, nós te amamos, ó Pai, nós glorificamos o teu nome nesta manhã, ó Deus, exaltamos, Senhor amado, o teu nome, Pai. Senhor Deus, perdão, Senhor eterno, por todas as negligências que hemos tido, de não anunciar a tua palavra para aqueles que a estavam necessitando, meu Deus. Perdão ao Senhor por ter feito absessão de pessoas. Perdoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Restabelece e restaura a tua glória, Senhor. Ó Deus do céu, que possamos ter a coragem, a ousadia de levar a tua palavra, meu Pai, àquelas pessoas que tu colocar no nosso caminho, sem temor, sem medo, mas com a liberdade que somente teu Santo Espírito nos dá, ó Deus. Que tu coloques também as palavras certas nas nossas bocas, ó Deus. Senhor, que não venhamos ter discussões que não levam a lugar nenhum. Que não venhamos, Senhor Deus, a entrar em discordância, com tradições, com religiões, mas sim que possamos falar da tua palavra, do teu Filho Jesus Cristo e do caminho da salvação. Dá-nos, Senhor Deus, uma porção dobrada do teu Espírito, uma unção de ousadia e de coragem, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, e abençoa cada um dos nossos amados irmãos. Que este dia seja um dia de grandes bênçãos para as suas vidas, mas também que seja um dia, ó Senhor Deus, de restauração para nossas vidas, Senhor eterno. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que Deus venha abençoá-los poderosamente, que a graça de Deus venha estar sobre sua casa, sobre sua família. A chuva parou agora. Parou, parece a chuva aí, mas creio que vamos ter chuva todo dia, hoje aqui em Cacequi. Que Deus venha abençoá-los e amanhã, então, amanhã sexta-feira, para a alegria de muitos. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Em